pregador da noite, pastor Paulo, vai trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Amém. Só pode sentar, tá? Amém. Obrigado, pastor. Senta. Gente, é texto. Amém. Eu ainda não entendi porque a gente cantou dessa forma, mas eu vou saber. Sem ninguém aqui na frente, poderia ter botado um casal para dirigir o louvor, né? Alguém dirigindo o louvor. Mas é assim mesmo. Eu vou falar de gratidão, então eu não posso reclamar. Porque essa palavra vai contra mim, né? Verdade? Aqui tem gratidão, mas não tem nada a ver com minha pregação, tá? Eu acho que foi os jovens que fizeram uma programação e colocaram essa palavra aí. Mas eu queria falar sobre hoje, está gravando? As pessoas que cantam foi toda arrebatada. Quando o pessoal assistiu, olha, tem louvor e o pessoal, essa igreja deve ter sido toda arrebatada. Só ficou o pastor, né? Todo mundo foi para o céu e o pastor ficou, porque só eu que vou aparecer na filmagem agora, mas é que está tendo uma programação lá no América do Sul e algumas das pessoas que tocam aqui foram tocar lá, tá? Mas assim mesmo, eu teria colocado alguém na frente para pelo menos dirigir os louvores, né? A gente faz isso na célula, né? Então daria para ter feito aqui. Mas vamos lá que a Argentina é campeã, né? Você deve estar feliz porque a Argentina é campeã. A gente gostaria que fosse o Brasil, né? Mas como não foi, temos que torcer pelo menos para alguém da América do Sul, né? Mas América, né? Eu penso dessa forma, né? Lá em casa tinha alguns casais assistindo o jogo e estava dividido, né? A minha esposa sempre é contra mim. Ela era do outro time, ela era da França. Mas sempre é assim, né? Ainda bem que a irmã trouxe água para mim. De manhã eu tive que pedir. Agora, que Deus te abençoe. Está com o marido bem bonito. Não precisa ser bonito, né? O importante é que seja trabalhador, né? Que soe a camisa, queira prosperar, queira crescer. Porque boniteza, o dia acaba. Eu já fui muito bonito. E hoje em dia estou esse caco aqui. Né? Mas é porque o tempo passa, né? Tudo vai caindo. Tem 3 coisas que crescem quando o homem envelhece, né? Mas eu não vou falar, depois você me pergunta. É o nariz e a orelha, o outro eu não vou falar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17:11. Eu vou falar hoje sobre ingratidão e gratidão. Você tem sido uma pessoa grata ou uma pessoa ingrata? Você tem reclamado das coisas? Lucas Amém? 17:11. Essa passagem é muito conhecida. Muitos de nós já lemos várias vezes. Mas aqui nessa passagem existe 2 tipos de pessoas: 9 ingratos e 1 grato, né? 9 pessoas ingratas. Isso prova que nós vamos deparar com pessoas mais ingratas do que gratas, né? Na nossa vida. Nós vamos deparar com pessoas que são ingratas, que não
vai nos agradecer pelas coisas, mas você vai continuar caminhando. Então fala assim, ó. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Amém? Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Aqui nós vemos um grande momento de ingratidão, né? Foram 10 curados, 10 pessoas receberam a cura, né? 10 pessoas o Senhor curou. E você vê que como eles foram curados, né? Quando eles iam andando, eles estavam indo ao sacerdote. Muitos deles que foram curados, eles o que fizeram? Foram para suas famílias, né? Porque eles não podiam participar do convívio familiar, quando ficava leproso, quando ficava doente. E a lepra, ela representa pecado. Então eles não podiam participar daquela ambiente familiar. Então, como eles foram curados caminhando, o que eles fizeram? Foram procurar a sua família. Não foram procurar Deus para agradecer, só apenas um. Isso acontece às vezes com cada um de nós. Às vezes nós recebemos algo de Deus, mas não glorificamos a Deus e nem agradecemos a Deus. E também nós vemos uma atitude aqui, irmão, quando alguém aqui na frente ora, diz assim: quem quer ser curado vem aqui na frente. Só o ato, só a sua atitude de se levantar do seu lugar já está demonstrando fé, já está demonstrando que você quer receber. Está entendendo? Quando você se levanta e diz assim: eu quero isso para mim, né? Eu quero. Porque você vê que quando Jesus dá o comando, dá ordem, ele diz assim: vá e se apresente ao sacerdote. Ele ainda não estava curado não, ele ainda estava doente, ele ainda estava leprosos, mas eles acreditaram naquela palavra de Jesus. Então, às vezes, eu vi um homem, ele era travesti, todo montado, usava uma mulher todinha, e a partir de quando o pastor fez o apelo, ele sentado lá atrás, ele estava com vergonha. Não foi aqui na igreja não, foi em outro lugar. E o pastor fez o apelo. E quando o pastor fez o apelo, ele se levantou. Ele falou, né, no testemunho dele, que ao redor dele foi saído igual uma podridão. Ele não conseguia mais andar nem com o sapato que ele estava, que ele andava muito bem com o sapato alto, mas ele não conseguiu sair do lugar, teve que tirar o sapato. E ele veio andando na frente. E quanto mais ele ia andando, ele foi se desmontando aquela imagem dele de mulher. Então, pela atitude dele, ele fala no testemunho dele, que quando nós temos a atitude de nos levantar do lugar e acontece o milagre. Então, nós temos que aprender com isso. Então, aquelas 9 pessoas que não voltaram para agradecer ao Senhor, eles são pessoas ingratas. Eles são pessoas que precisavam não só da cura, mas precisavam da salvação. Você vê que esse samaritano, ele não recebeu só a cura, ele recebeu a salvação também. Além da cura, a salvação.
Quantas pessoas você vê que vêm para a igreja e são curadas, são libertas, mas depois abandonam o Senhor? São pessoas ingratas, são pessoas que deixam Jesus, porque já alcançaram a sua bênção. Então pessoas assim, elas só vão até esse ponto, ela é limitada, ela poderia ir muito mais, mas ela não vai, porque ela se limitou a receber só aquilo. Eu tenho vários exemplos de pessoas, no meu trabalho mesmo, tinha uma moça que tinha um nódulo na mão, e a mão dela já estava endurecendo, e alguém falou para ela que eu tinha orado por uma pessoa, e ela me procurou nos corredores e falou: seu Paulinho, ela me chama de Paulinho, o senhor ora por mim? Eu falei: eu vou orar por você. E orei por ela numa sexta-feira. Quando foi no sábado, ela queria me ligar, mas o meu telefone, às vezes eu desligo, porque senão eu não vou parar. Todo tempo pessoas ligando pelo trabalho, né? Então, como eu já fiz o meu trabalho, eu desligo para não ser incomodado. Muitos motoristas fazem isso. E naquele dia eu desliguei, só liguei na segunda-feira. Quando eu cheguei na segunda-feira, essa moça estava tão feliz, tão alegre, ela me procurou, ela falou: seu Paulo, o nódulo sumiu e minha mão voltou a funcionar. A minha mão está perfeita, mas nunca foi para a célula. Nunca ela foi para a célula. Agora está dentro da coluna, ela me procurou só pela minha coluna. Eu falei: você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar Jesus, porque não adianta o Senhor lhe curar, só você precisa de salvação. Então são pessoas que só querem a bênção, mas não querem o abençoador, não são pessoas gratas, nem agradecidas a Deus, e elas se limitam a isso. Deus tem muito mais para nos dar, irmão. A ingratidão é a ação de uma pessoa ingrata, a falta de reconhecimento dos benefícios recebidos de alguém. Então alguém às vezes recebe algo de alguém, mas não tem agradecimento, né? Eu sou, graças a Deus, né? Eu sou muito abençoado. Eu sinto que agradecer muito a Deus, porque eu vim do poço mesmo. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida, nenhuma, meu irmão. Você está vendo uma pessoa que não tinha expectativa de nada, mas Deus me tirou de lá, sabe? E Deus tem me abençoado a minha vida. Eu tenho que ser grato a Deus. E ontem eu estava, tem 16, eu fiz 33 anos de casado, né? Com a pastora Dora. Ela tem me suportado esses 33 anos. E todo ano eu costumo dar um presente para ela, né, nessa data. E sempre eu gosto de dar uma joia, porque a joia vai ficar para sempre, né? Ainda mais sendo ouro, né? Ela vai, mesmo que eu morra, a joia vai ficar aí. Ela pode passar para as meninas, né? Pode passar para os netos, né? É igual dar planta para alguém. Eu gosto de dar planta para alguém. Muda de planta para alguém, porque eu sei que se aquela pessoa cuidar daquela planta vai durar muito. Eu tenho uma planta que eu ganhei de um pastor que ela tem 22 anos. E sempre quando eu olho para a planta, eu lembro dele. Eu falei: foi o pastor Figueiredo que me deu essa planta. Ela está lá, sabe? E é bom você dar uma planta para alguém, porque a pessoa não tem coisa que morra, não. A Delci Gonçalves, quando estava com 99 anos, aí foram dar um animal para ela, era um jabuti. Aí ela falou assim: mas eu não quero um jabuti, depois esse bicho morre e eu vou ficar me lamentando, chorando, né? Aí alguém falou para ela: só que o jabuti dura 500 anos. Será que ela ia durar isso, né? Então a gente tem que dar coisas que permaneçam, que a pessoa lembre de você. Então, eu sou muito grato à minha esposa, às minhas filhas, por elas terem cuidado de mim. Porque o pastor até fala assim para a Dora: não trata o Paulo como filho, né? Porque ele se sente igual e eu sou pequenininho, né? Eu me sinto mesmo assim também. Às vezes eu penso até que eu sou aqueles anão de jardim dela, né?
mas ela tem cuidado de mim, então eu tenho que ser agradecido. 33 anos com uma pessoa não é fácil não, meu irmão. Você que já tem 10 anos, você já está achando difícil, né? 20 anos, né? Já passaram tanta coisa difícil junto, né? Então nós já passamos muitas coisas difíceis. Nós só não passamos fome porque Deus é misericordioso. Mas nós não tínhamos nada na nossa vida. E Deus nos abençoou. Nós morávamos num quarto alugado que era cheio de rato. Tinha tanta catita lá na Educanos, que a gente nem dormia à noite com tanta catita. Mas a gente tinha esperança que aquela situação ia mudar. Nós sabíamos que ia mudar. A sua vida vai mudar. Você tem que ser uma pessoa agradecida. Deus tem bênção para nós e para a sua família, para os seus filhos. Mas nós temos que parar de reclamar e murmurar. Falar aqui sobre... gostaria que você abrisse sua Bíblia em Coríntios 10:10. Quando algum irmão vir reclamar para você alguma coisa, murmurar, você dá essa palavra para ele, manda ele ler isso. 1 Coríntios 10:10, tá? Acharam? Amém? E não os murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, quando alguém vir reclamar para você, murmurar, você diz assim: meu irmão, vai ler 1 Coríntios 10:10, lá tem uma palavra para você. Então, quando você murmura, Deus envia o destruidor para destruir. Porque lá em Números 11, 4, 6, abra sua Bíblia também, Números, ainda é cedo, o louvor foi poucos, então vamos ficar aqui até. Então, irmão, nós temos também compromisso lá na igreja, lá. Dez. 11, 4 a 6, tá? Número 11, 4 a 6. Agora você vai lembrar do que Paulo estava falando, né? Ele estava falando que não era para murmurar, porque viu o destruidor e destruía você, né? Olha o que ele fala. Disse-lhe, pois, Moisés, 11, 4 a 6. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dera carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos poróis, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos, né? Você vê que esse povo, o pastor Moisés saiu do Egito com 3.000 pessoas. Sabe o que é 3.000 pessoas? É maior do que a população de Manaus. Imagine, 3.000 pessoas no deserto, saíram de lá. E esse povo, eles eram escravos, mas lá eles lembravam só da comida, só do alimento que tinha. Então, eles murmuram. Eles não chegaram na terra prometida, nenhum deles, só chegou 2 pessoas, Josué e Caleb, os que saíram da terra prometida, porque eles murmuraram. Murmurar é um pecado que Deus não aceita. Ele lembra do povo egípcio, que eles tinham alimento, lá no Egito eles tinham tudo, mas aqui eles tinham maná descido do céu. Deus mesmo os alimentava todo dia, eles iam dormir, e durante a noite o Senhor mandava o maná para eles.
Durante o dia eles tinham uma sombra das nuvens para eles não serem consumidos pelo sol. E durante a noite, como era frio, Deus colocava 2 tochas de fogo para aquecer. E eles caminharam no deserto. O percurso que eles iam fazer eram de 40 dias. Eles passaram 40 anos. 40 anos vagando no deserto, porque eram murmuradores. Deus não aceita pessoas que murmuram, que reclamam, pessoas ingratas. Eles foram ingratos com Deus. Isso é um pecado que Deus não aceita. Então, por eles ter feito isso, Deus não deixou ele entrar. Então, quando você lê lá em Coríntios 10, que Paulo faz lembrar em 1 Coríntios 10, que se as pessoas que murmuram, vem o devorador e o destrói. Então, irmão, não reclame, não murmure, sabe? Não reclame pelos seus filhos que você tem, pelo carro que você tem. Deus não pode lhe colocar numa posição melhor se você reclama da vida, reclama de tudo, sabe? Para uma pessoa que é satisfeita, pessoas gratas, um ovo com farinha para ele é um alimento. Ele come sem murmurar, sem nada, para ele está tudo ali. Ainda mais tiver um feijão, uma banana, né? Tem coisa melhor, né? Então a pessoa diz assim, pô, daqui é um prato muito bom. Mas quem murmura, diz assim, eu só tenho isso em casa, que droga, poderia ter outra coisa mais jovem. Jovem gosta de reclamar de comida, né? E não sabe o sacrifício que os pais fazem para colocar aquela comida ali. E só tem aquilo. Eu me lembro que eu para ter o pão em casa de manhã, eu tinha 16 anos, eu arranjei um emprego no centro. Eu morava na Betanha, no São Lázaro. Eu saía de casa a pé e voltava a pé, porque o dinheiro que o meu patrão me dava, eu deixava para a mãe comprar o pão, porque não tinha. Se eu não fizesse sacrifício, eu não tinha. Mas Deus me honrou. E eu não reclamava, não. Eu não dizia para ela, a senhora tem que dar o seu jeito, tem que colocar a pessoa para trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Eu não reclamava, não. Porque eu sabia que aquilo ali era um investimento que eu estava fazendo. E que Deus ia me recompensar. Então, quando você inverte, quando você é grato, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que está dentro dele. Agora pode ser sacrifício, mas depois você vai colher. Depois você vai ser recompensado. Deus vai lhe honrar. Amém? Aqui eu coloquei uma observação. Quem reclama entra no caminho da destruição. Aqui deixa eu me encontrar aqui. A ingratidão motiva um sentimento de tristeza pela falta de reconhecimento de algo que fez para alguém. Por isso, muitas vezes nós sentimos desmotivados para realizar algo bom por alguém. Os benefícios que recebemos das pessoas não têm preço, mas quem reconhece o valor de algo recebido sempre terá um coração agradecido. Então, quando você reconhece que alguém, vem agradecer. De manhã eu dei o exemplo de uma moça, eu ganhei uma moça para Jesus, o nome dela é Dina. Dina Eugênio, o nome dela. Mas a gente chama ela de Dina. Ela não gosta de chamar ela de Dina Eugênio, que a gente disse que de primeiro passava, um desenho, um filme. Aquela moça, ela tinha 15 anos quando eu levei ela para Jesus. Eu vendia livro. E um dia eu falei para Deus, eu nunca ganhei para Jesus ninguém vendendo livro. E eu queria que tu me desse uma oportunidade. E nessa semana, eu cheguei numa casa, bati palma para vender um livro. Eu era vendedor de livro. E veio essa moça. A mãe dela veio, eu tinha um nome, um papelzinho dela da escola, da irmã dela. E a mãe dela veio
E ela estava sentada, do jeito que ela estava, ela ficou. Nem olhava para mim, nem nada. Só que o semblante dela era triste. E eu falei bem assim, a mãe dela entrou, né? Falou que queria comprar o livro para preencher o papel. E eu falei, se você está triste, alguém lhe decepcionou? E ela não respondia. Eu falei, se alguém lhe decepcionou, eu conheço alguém que nunca vai lhe decepcionar. E ela, o namorado dela tinha traído ela, e tinha deixado ela por outro. Aí eu falei assim, se você acreditar na minha palavra, Deus vai mudar a sua história. Não só a sua, mas como de toda a sua família. Aí ela falou, quem é esse que pode mudar? Eu falei, Jesus. Aí ela ficou assim impactada, né? Eu falei, você quiser ir para o culto domingo, eu moro aqui perto, ela morava na rua 6 do Parque 10, e eu morava ali no tipo de lá. Aqui é a minha passagem, eu posso lhe pegar e levar para a igreja. No primeiro dia que essa moça foi para a igreja, aceitou Jesus. Ela mudou totalmente a vida dela. Deus abençoou muito a casa dela através da vida dela. Eles viviam uma vida difícil, mas quando Jesus entrou lá, mudou. A irmã dela começaram a fazer faculdade, o irmão começou a arranjar um bom emprego, então mudou tudo. E essa moça, aonde que ela vai, aonde que ela está, ela agradece. Tem pessoas que às vezes vêm falar com a gente pelo testemunho dela, não é nem pelo nosso, porque ela é agradecida, ela diz, graças a Deus, porque um dia Paulo e a Dora foram na minha casa e mudaram a minha história. Eu sou grato por isso. Isso é gratidão, irmão. Não tem preço que pague isso, não tem dinheiro que pague isso. A gratidão, ela até motiva você a fazer o melhor, a fazer o bem para as pessoas. E Deus quer nos usar para isso. Não murmure, não reclame de nada. Seja sábio. O diabo ele sempre vai procurar para nos querer enganar, tirar nossa bênção. Olha aqui, os benefícios que recebemos das pessoas não tem preço. Às vezes quando o Regis está aqui, né, alguma coisa, e ele fala, eu agradeço o pastor Paulo que um dia foi na minha casa. Isso para mim é uma satisfação. Ele não precisa me dar dinheiro, ele não precisa nada. Isso daí é gratidão, irmão. Sabe, agradeça o seu líder. Às vezes você não sabe nem o que o seu líder passa para manter você ali, as orações que ele faz, o preço que ele paga. Sabe, às vezes nem dá para fazer as coisas. Você sabia que o líder é a pessoa que mais gasta numa célula? É a pessoa que mete a mão no bolso para as coisas funcionar, é ele que faz isso. E as pessoas às vezes ainda reclamam, pô, só tem isso, eu vim aqui só tem. Mas foi o líder que comprou e você não fez nada para ajudá-lo, para incentivá-lo, nada. Então isso daí, de você ser grato pelaquela pessoa, você vai crescer, Deus vai lhe abençoar. Ajude as pessoas, sejam gratos pelas pessoas, sabe? Eu gostaria de falar, eu falei muito de ingratidão, né? Mas eu tenho uma lista aqui ainda, eu fiz uma lista em casa. Estava vendo que eu não falei de manhã. O ingrato, ele é amargo, né? Pessoa ingrata, ele é amarga. O ambiente que ele está, ele azeda tudo. Ele é uma pessoa que ele chega num lugar, as pessoas já sentem que tem algo errado, né? Então, o ingrato, ele é amargo. O ingrato é interesseiro. Todo ingrato é interesseiro. Ele quer logo se dar bem, né, no ambiente. Ele quer logo tirar vantagem. Então ele tem interesse. O ingrato esquece muito fácil o bem que lhe fizeram. Ele esquece muito fácil o ingrato. Isso é para você identificar o ingrato, tá? Eu sei que está vendo na sua mente algumas pessoas, mas não precisa falar não, tá? Só fica na sua mente, tá bom? Se desse para a gente ver, aparecesse assim. Se depois eu penso que tem gente assim. Alguém aprecia? Não, deixa eu falar. Se você pudesse ver, né?
Mas Deus está vendo, você está pensando lá. Poxa, aquela pessoa me enganou, foi ingrato, comeu a minha comida, cuspiu no meu prato, que comeu, sabe? Ainda saindo falando mal de mim. Eu não merecia isso. O ingrato esquece do bem que fizeram para ele. Ele esquece, né? O ingrato, ele sempre tem uma desculpa, né? Eu não sabia. Vou lhe falar uma coisa. Aqui na igreja tinha 2 pessoas desempregadas. Aí eu falei com minha filha, ela arranjou um emprego para uma. Ele sabia que quem tinha arranjado o emprego era a Raiz, colocado ele onde ele estava, ganhando muito bem. Só que passaram 4 meses ele trabalhando. E ela ainda batalhando, porque como ele não falou para ela, que já estava trabalhando, e ela tentando colocar ele. Né? E 4 meses o camarada trabalhando. E não falava nada. E quando ela descobriu, ela ficou muito chateada. Ela falou, mas como a pessoa nem liga para mim, né? Para falar que já está trabalhando? Uma pessoa dessa é ingrata. Ela é ingrata, ela tem ingratidão no coração dela. Porque uma pessoa grata, ela ia logo dizer, olha, muito obrigado, sabe? Você conseguiu para mim, você estava batalhando, conseguiu, mudou a minha história, né? Graças a você, muito obrigado. Isso é gratidão, irmão. Isso é você agradecer, reconhecer que alguém fez algo por você. Isso daí não tem preço. A pessoa não quer receber dinheiro, não quer receber nada. O outro, quando ele foi nomeado, a primeira coisa que ele fez, com o primeiro salário, ele comprou um presente e trouxe para ela e entregou. Ela não queria presente, mas ele fez isso e comprou o melhor. Isso daí é um coração grato. É uma pessoa que tem gratidão no coração. Uma pessoa dessa vai prosperar em tudo que fizer, porque isso é gratidão. Você reconhecer o valor daquela pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que está lutando com você, aquela pessoa que lhe incentiva. Então, o ingrato, ele não está nem aí, ele cospe no prato, ele vai embora, ele ainda diz assim, você ajudou porque quis, o problema é seu. Né? Isso é um ingrato. Não pense em ninguém, tá? O ingrato não leva a sério o princípio de honra. O ingrato, ele não tem esse princípio de honrar as pessoas. Ele não guarda isso para ele não faz, ele não pratica, porque ele é ingrato. Então devemos honrar a pessoa. O ingrato, eu já até falei, né? Cospe no prato quem comeu. Quantas pessoas? Eu tenho dezenas de pessoas, se eu fosse falar, que frequentaram a nossa casa, que comeram com a gente, tudo, e quando saiu de lá ia falar mal da gente. Aí você diz, mas pastor, e as pessoas fazem isso que você faz, irmão? Fizeram com Jesus, o discípulo dele vendeu ele. Um dia antes, algumas horas antes, ele lavou o pé do camarada. Lavou o pé do cara, e o camarada foi lá e traiu ele, entregou ele, vendeu ele por 30 moedas de prata. O outro negou ele, Pedro, né? E dizia que estava disposto até a morrer por ele. E os outros todos fugiram. E a Bíblia fala que ainda fugiu até o nu, que estava só com a capa na hora de prender Jesus, ele soltou a capa e correu nu. Para você ver como é as coisas. Então, se aconteceu com Jesus, não vai acontecer com a gente? E por isso você não vai continuar caminhando, não vai continuar vivendo? O ingrato, você ajuda ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o dia que você diz não, ele começa a falar mal de você. Né? Você ajuda o camarada a vida toda, ele não consegue lembrar, ele não consegue ver aquilo que você fez por você. Eu tenho uma experiência assim, pessoal. Nós criamos uma menina, o nome dela era Carol, durante 13 anos. É filha de uma sobrinha minha. Nós pegamos ela, era bebezinha, tinha 3 anos. E nós tínhamos tudo, aquela moça tinha tudo para ser o que ela quisesse ser.
Porque eu tenho uma filha que é advogada e a outra faz administração de emprego. E ela queria ser médica, ela assistia tudo que fosse de medicina, ela assistia, nós colocamos ela na escola, ela é muito inteligente. Ela aprendeu a ler inglês e falar inglês fluentemente só através da internet. Para você ver como uma moça era inteligente. Sabia tudo em inglês, tudo, só através da internet. Muito inteligente. E ela queria ser médica, né? E a gente incentivava, colocamos ela numa escola militar. Escola militar, quem tem filho sabe que gasta muito dinheiro. É muito caro para manter um filho na escola militar. E nós fazemos sacrifício, colocamos ela lá. Quando ela completou 15 anos, ela decidiu que ia morar com a mãe dela. Na colônia tem o lixo. Lá onde que Judas perdeu a volta. Num lugar muito longe. Daqui para lá, eu acho que dá uns 45 minutos. Você chega no Rio Preto da Eva e não chega lá. E ela foi morar lá. E quando ela saiu de casa, ainda falou muito mal da gente, porque ela já queria namorar, e lá em casa tem que estudar, não tem que namorar. Menino não tem 15 anos, não tem que namorar. Tem que estudar para ser alguém na vida, né? Para ter a oportunidade de ajudar. E o que eu falava para ela? Eu falava para ela assim, olha, se você estudar, você pode ser médica, pode ser o que você quiser. Você tem que estudar. De lá você vai ter seu carro, você vai poder ajudar sua mãe, dar um conforto melhor para ela, para os seus irmãos. Você vai só que ela não quis, ela foi ingrata. E quando saiu, ainda começou a colocar as coisas a respeito da gente, que a gente prendia ela, tinha ela como escrava, mantinha ela em cativeiro, sabe? Ela tinha liberdade para sair a hora que quer, só não fazer a coisa errada, né? Saía com a gente. Mas até mesmo quando ela quis ir para a casa da mãe, a gente deixou, liberou. Hoje em dia, perdeu todas as oportunidades. Ela mora com a mãe, ele não tem nem nada para comer. Eu fui até aconselhado, dizer, meu irmão, esquece, faz de conta que morreu. Fez isso, foi uma pessoa ingrata, fez tudo de errado com vocês. Esquece. Só que eu não tenho esse coração de fazer isso. Hoje em dia nós damos um rancho para eles. Quando acaba, de vez em quando a gente manda roupa para ela. A gente ajuda ela da melhor forma possível. Quando o gás acaba, a mãe com vergonha da cozinha 2, 3 dias na lenha e depois me liga. Eu sou tio da mãe dela, me liga, tio, tem como o senhor depositar para mim comprar o gás? Acabou o meu gás. Deposito o dinheiro. Sabe? Porque nós temos que fazer o bem para as pessoas, mesmo sendo ingratas para a gente. Jesus, ele fez isso. Agora nós queremos matar a pessoa, né? Você quer que se lasque. Essa palavra é forte, né? Dá seu jeito, o problema é teu. Mas nós nos tornaremos igual a elas. Nós seremos igual a elas. E quando nós abençoamos a pessoa, o ingrato, a Bíblia fala que nós colocamos brasa viva na sua cabeça. Que ela, toda vez que ela pensar em fazer mal, ela vai lembrar, poxa, eu fiz tanto mal, e essa pessoa continua me ajudando. Então agora tem gente que não tem sentimento não, ele não está nem aí. Então eu já falei, né? O ingrato é capaz de trair a quem lhe ajudou. Agora eu gostaria de falar sobre gratidão. Eu gostaria que você lesse 2 Samuel 9:1. Vamos ver aqui só, eu vou encerrar logo, tá? Logo que eu falo pode ser 15 minutos. Samuel, 2 Samuel 9:1. Dois acharam? Aqui é uma história de Davi. Davi, ele era amigo de Jonathan, e Jonathan era filho de Saul.
E eles tinham um pacto, né? Um com o outro. E Davi e Saul tentou matar Davi, só que como Jonathan soube, avisou Davi para que ele fugisse, né? Para que o pai não matasse ele. E ele fugiu. E ele tinha gratidão por Jonathan. E ele, mesmo Jonathan morto, olha o que ele fala: disse Davi: resta alguém, ainda alguém, da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele, por amor a Jonas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Você vê aqui a pergunta de Davi. Ele pergunta a Ziba se alguém, ele pergunta se o camarada era aleijado. Ele pergunta. Ele não pergunta, irmão. Então, quando você vai ajudar alguém, ser grato a alguém, você não tem que perguntar a condição daquelas pessoas. Tem pessoas que dizem: não, meu irmão, igual o Ziba fez, não ajude não, deixa ele nessa situação, deixa ele lascado mesmo, não estenda a mão para ele não. Tem pessoas que vai lhe dar conselho assim, fala para você não fazer, e você perde sua bênção. Mas Davi queria abençoar alguém, em benefício do pacto que ele tinha com Jonathan. Então, quando alguém tentar impedir, como alguém tentou me aconselhar, né? Não ajude ela não, ela foi tão ruim para vocês, vocês criaram ela durante 13 anos, deram o melhor que uma pessoa podia ter. Tinha televisão no quarto dela, dormia no ar-condicionado, dormia até 10 horas da manhã, tinha todo o conforto, e depois ainda saiu falando da gente. E alguém veio me aconselhar e disse: não ajude, deixa ela para lá, esqueça, sabe? E Ziba, ele fez isso, ele falou: olha, tem um aleijado aí. Mas Davi queria, como ele queria abençoar, ele falou: não, então mande buscar ele. Então perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, cidade de esquecimento, lugar de esquecimento. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, veio a Davi, e prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez referência e disse: Davi, Mefibosete, respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então ele disse a Davi: não temas, porque de certo usarei para contigo de benevolência por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. É difícil, irmão, né? Às vezes você quer abençoar alguém e as pessoas colocam dificuldade para você. Meu irmão, quando você é melhor dar do que receber. A Bíblia fala isso. Você fica satisfeito quando você abençoa alguém. Nós estamos chegando no final do ano, né? Você tem ajudado alguém, tem abençoado alguém, sabe? Você vê uma pessoa em condições que precisa, e você vira as costas para essa pessoa ou abençoa ela? Ela está naquelas condições para que você seja abençoado. Então Deus permitiu para você ser abençoado através daquela pessoa, e Ele está lhe dando oportunidade para isso. Nós estamos chegando em dezembro. É um mês que comemora o nascimento de Jesus, Natal. Dê presente para alguém, sabe? Presenteie alguém, abençoe a vida de alguém. Compre um rancho para alguém. Chame a pessoa para vir comer na sua casa, seu vizinho, se você for fazer a ceia, sabe?
Seja diferencial, seja diferente. Não importa o que a pessoa fez para você. O importante é que você tem que ser uma pessoa agradecida. Outro versículo, esse é o último, tá? É 103, Salmo 103. 103, 2. Eu vou ler, tá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu vou ler de novo, tá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, o salmista está falando para a alma dele, para dentro dele. Ele fala assim: olha, alma, não se esqueça de tudo que Deus me fez. Não deixe eu esquecer de tudo que Deus me fez. Meu irmão, eu não sei com você acontece isso, mas de vez em quando acontece comigo. Quando às vezes o pastor fica para baixo também, você pensa que a gente, às vezes nós desanimamos, às vezes nós ficamos tristes, às vezes ficamos desanimados com alguma coisa, com a célula, com pessoas. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas nunca podemos esquecer daquilo que Deus fez para a gente. Então eu não tenho como esquecer. Então, às vezes, quando veio isso, eu me lembro, eu falei: Deus, tu me tirou de um lugar tão, tão sujo, tão que não tinha esperança de nada. Tu mudou a minha história. As pessoas que andaram comigo, 12 morreram por causa de droga, e tu me tirou de lá, sabe? Então eu tenho que ser grato a ti. Então, sempre quando você encontrar uma situação difícil, você diz para você: alma, não me esqueça dos benefícios que eu já recebi do Senhor. Não tem como a gente esquecer, irmão. Isso vai me dar ânimo. Ontem eu estava assistindo os vídeos, eu fui para Canela com meus filhos, nós viajamos, passamos o ano novo para lá. Eu fiquei imaginando quando e como Deus me levou até lá, no Rio Grande do Sul, né? Naquele lugar tão bonito. E eu fiquei vendo aquele vídeo, como Deus tem sido bom para comigo. Eu não posso esquecer, eu tenho que ser grato, eu tenho que continuar com Ele. Eu preciso continuar firme. A minha fé tem que continuar firme, sabe? Porque às vezes nós estamos doentes, estamos desanimados, pensamos em desistir. Mas nós temos que lembrar das coisas boas que Deus fez para a gente, da onde Ele nos tirou. A sua capacidade não seria capaz de estar na situação que você está, se não fosse Deus, senão Deus não lhe resgatasse de lá. Então, sempre quando vir esse desânimo, pense naquilo que Deus tem feito. Eu falei que eu não ia ler mais, mas eu vou ler mais um versículo, tá? Ainda é cedo, irmão. Calma aí. E só está a gente mesmo aqui. O pastor Robert não está aqui. Ainda bem que eu não contei nenhuma piada, né? Porque eu não posso contar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso é uma pergunta. Davi faz essa pergunta: o que darei eu? O que dará você? Você tem alguma coisa para dar para Deus, o que Ele já lhe fez? Nós não temos, meus irmãos. Nós não temos nada para dar para Deus. Ele faz isso de espontânea vontade. Ele faz isso pela sua graça, porque Ele nos ama. Nós, o que a gente fizer, não vai agradar a Deus como Ele merece ser honrado, como Ele merece de fato ser contemplado na beleza da sua glória. Então, nada que nós fizermos, aqui o salmo diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. O seu benefício pode ser diferente do meu, né? De alguém que está do seu lado, pode ser diferente, mas não importa. Importante é que você tem que ser agradecido e grato. Não importa se você ganhou uma bicicleta. Eu tinha um carro velho, um Fusca velho, ele tinha tábua de azinho.
O assoalho dele era de azeite. E logo que a gente comprou, ele ainda tinha assoalho. Eu fui passar no lugar, entrou, foi um tatu dentro dele. Parou. Eu disse, poxa, Paulo tem muito azar, né? Ainda até. Mas eu não reclamava, porque eu sabia que se eu fosse grato ao Senhor, Deus ia me abençoar, né? E hoje Deus tem me abençoado com bens materiais, mas isso não é tudo. O que é tudo é a paz que você tem dentro de você, que só quem pode dar é Jesus. Essa ninguém pode mudar, ninguém pode lhe tomar, ninguém pode roubar, nada. Sabe, essa confiança que você tem. Você está comendo ali um pão duro, mas você está sendo grato. Uma bolacha, com chá. Eu me lembro que lá em casa, às vezes eu não tinha dinheiro para comer. Eu acho que todo mundo já teve uma casa que aquela madeira, né, que segurava era preciosa, né? E você vai tirando, lá se tem dela que ela vai afinando, né, para fazer o chá. Acho que hoje em dia não tem, né? Mas no nosso tempo, que já tem mais idade, ainda tem, né? Não, a preciosa ainda tem. Eu dizia das casas que eram caneludas de primeiro. Não sei por que fazer aquelas casas caneludas. Não tinha nem alagação assim. Eu morava num lugar alto, mas o papai fez uma casa alta, caneluda. Mas toda vez que não tinha café, eu lembrava a mãe dizia assim, tira lá da preciosa, lá, pega lá. Aí lá vai te raspar lá o. Chega o pau, ficou bem fininho. Ainda bem que a gente conseguiu construir antes de o pau. Mas eu nunca reclamei por isso, porque eu sabia que Deus poderia mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua história. Seja agradecido, seja grato. Não seja uma pessoa que reclame, porque se você reclamar, Deus envia um destruidor que vai destruir sua vida. E você não vai prosperar, você vai parar. Da mesma forma como aconteceu do povo que saiu do Egito, assim acontece com a vida das pessoas. As pessoas que reclamam e prosperam, elas não são felizes. Elas não são felizes. As pessoas que reclamam e murmuram não são felizes. E elas não querem que você seja feliz. Porque quando você está perto de uma pessoa murmuradora, até o seu ambiente muda. Até você, ela começa a dizer, isso não vai dar certo, isso não sei o quê, começa a reclamar. Eu estava lendo um livro, eu já vou encerrar, tá? A Deora está ali me controlando, mas eu não estou nem olhando para ela, eu vou olhar para cá. E o pastor convidou um irmão para ir na casa dele. Quando ele apertou no botão, o portão abriu, eles entraram. Quando eles entraram, desceram do carro e falou, pastor, o senhor não tem medo desse portão fechar e apertar seu filho e ele morrer? Aí ele ficou assim, não deu crédito. Aí foram subindo a escada, era de pedra, né, mármore, a escada. Ele falou, o senhor não percebeu que alguém pode escorregar aqui? E o camarada só colocava defeito nas coisas, ele não via uma qualidade. Tem pessoas assim, que você está andando com ela só dá para trás. Isso não vai dar certo. Isso daí vai acontecer algo de errado, sabe? E quando aquela pessoa saiu, o pastor falou, meu Deus do céu, eu tenho que repreender esse demônio que ele deixou aqui dentro. E ele foi repreendendo. Ninguém vai cair nessa escada, Deus vai abençoar, Deus vai proteger, tem um corrimão. O meu filho não vai ser apertado nesse portão e morrer. Quer dizer, tem pessoas que assim, eles são infelizes e querem que a vida das pessoas seja infeliz. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Igual o camarada, nada dava certo para ele. Nada. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, sabe? Perdeu tudo. E ele, muito chateado, ele vai para um comício. E lá tinha 5.000 pessoas. E ele morava no alto, ele pegou um tijolo e jogou de lá. Mas então uma desgraça mesmo, uma desgraça de alguém. No meio de 5.000 pessoas, ele acertou a mãe dele. Para ver como é as coisas. Como o camarada é infeliz, né? Alguém bateu na porta e falou, ei rapaz,
Levaram a tua mãe para o hospital, quebraram a cabeça dela. Um doido jogou uma pedra e atingiu a cabeça dela. Quer dizer, o camarada, a situação dele é tão difícil, né? Ele é tão negativo que o cara joga uma pedra e acerta a mãe. Então, nós não somos assim, amém? Vamos orar. Eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que gostaria de entregar sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade. Eu acho que aqui só tem crente da igreja. Mas se tem alguém aqui que quer mudar a sua história, mudar a sua vida, não deixe passar. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje você veio aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Amém. Deus quer mudar a sua história. Você precisava ouvir essas palavras. Você precisava ouvir que só a gratidão faz com que você seja agradecido por tudo que Ele fez na sua vida. Então não deixe passar essa oportunidade. Tem alguém no nosso meio que gostaria de mudar a sua vida? Se tiver, você pode se manifestar. A gente vai orar por você. Amém? Não tenda. Eu vou orar, tá? Eu vou orar pela sua vida. Orar para que Deus venha abençoar a sua casa, o seu lar. Abençoar tudo que você tem planejado para o ano que vem. Você tem a oportunidade ainda nesse ano, faltando 13 dias para encerrar o ano, de abençoar uma pessoa, de essa pessoa ser grata a você. Não deixe passar. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de falar da tua palavra. Que essa palavra possa ficar no coração dos meus irmãos, Senhor. Que eles não esqueçam daquilo que tu tem de bom para cada um deles. Que eles não sejam pessoas ingratas, Deus. Que eles sejam agradecidos pelos seus filhos que eles têm, Senhor. Que os seus filhos prosperem em todos os seus caminhos, Deus. Que Ele lance palavras de bênção sobre a vida deles, Senhor. Muito obrigado porque tem sido bom para com cada um de nós, Senhor, mesmo sem merecermos. Nós não temos nada para ser tão grato como tem sido, Deus, com as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Obrigado porque tem mudado a nossa vida e a nossa história. Nós temos sempre que ser grato a Ti, Deus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Pode sentar. Deus abençoe, tá? Não conte por pastor.